Você já percebeu que, por mais que o mundo avance, as pessoas continuam se perdendo nas mesmas confusões de sempre? Decisões impensadas, relacionamentos tóxicos, pressa sem direção, sucesso que custa a alma. Parece que todo mundo sabe o que não quer, mas quase ninguém sabe onde está a verdadeira sabedoria. E o mais curioso, ela já foi escrita há milênios. Só que poucos realmente param para escutar. Provérbios não é apenas um livro bonito da Bíblia. É um mapa estratégico, desenhado por alguém que teve tudo: poder, riquezas, influência, e entendeu que nada disso sustenta a vida sem sabedoria. E não qualquer sabedoria, mas uma que conecta o céu com a rotina. O tipo de sabedoria que afia o discernimento, salva você de ciladas invisíveis e transforma o ordinário em extraordinário. Aquela que te torna leve e, ao mesmo tempo, inabalável. Neste vídeo, você não vai encontrar frases prontas nem promessas de fórmulas mágicas, mas sim 15 premissas inéditas, fortes e profundamente práticas que vão abrir seus olhos para um novo jeito de caminhar. E o melhor, tudo isso com base em provérbios de forma aplicada à sua realidade, sem enrolação, sem religiosidade. É cansativa. Apenas revelações que mudam o jogo, se você estiver disposto a ouvir e aplicar. A verdade é que ninguém tropeça em montanhas. A gente cai nas pedrinhas que ignorou. E é exatamente aí que a sabedoria entra, nos detalhes, na forma como você fala, decide, espera, ama, corrige, sonha e avança. Por isso, cada premissa que você vai ver aqui é uma chave, e cada chave tem o poder de abrir portas que estavam trancadas dentro de você há muito tempo. Se você sente que está sempre começando e recomeçando, vivendo ciclos que se repetem, travado emocionalmente ou preso a decisões que não fazem sentido, então essa mensagem é para você. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui pode confrontar tudo o que te ensinaram e, ao mesmo tempo, pode restaurar tudo o que você quase perdeu tentando viver do seu jeito. Respire fundo. Se desconecte do barulho e se prepare para caminhar comigo por uma trilha diferente. Uma trilha feita de conselhos eternos, princípios testados e verdades que atravessaram os séculos. E ainda hoje continuam transformando aqueles que decidem não apenas ler provérbios, mas viver provérbios. Porque viver com sabedoria não é luxo, é sobrevivência. E quem não aprender a andar com ela, cedo ou tarde, vai pagar caro por viver sem ela. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Assim, o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este, para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando, há algo de profundamente revolucionário no simples ato de ouvir. Em um mundo onde todos querem opinar, gritar, ensinar e corrigir, aquele que escolhe o silêncio se torna um enigma e um sábio. Provérbios não enaltece o muito falar, mas valoriza o ouvir como um exercício espiritual. A sabedoria não. Chega gritando, ela sussurra, e só quem silencia por dentro consegue ouvir. A maioria dos conselhos que mudam vidas nasce da escuta atenta, não do discurso inflado. Quem ouve com profundidade capta o que ninguém mais percebe, as entrelinhas, as emoções escondidas, os detalhes que escapam aos distraídos.
Sabe aquela sensação de conversar com alguém que realmente te escutou? É rara, é curadora. O sábio faz isso com frequência. Ele não escuta para responder, escuta para compreender. Essa prática transforma a forma como lidamos com tudo. Conflitos, decisões, relacionamentos. É uma arte que requer treino, humildade e autoconsciência. Em muitos momentos da vida, o silêncio é a resposta mais poderosa. Quando alguém te provoca, espera que você reaja. Quando alguém te acusa, espera que você se defenda. Mas quando você silencia com sabedoria, desequilibra o jogo. É nesse momento que você assume o controle, não da situação, mas de si mesmo. E isso é força. Uma força que Provérbios chama de prudência. Uma força que gera respeito silencioso. A sabedoria do silêncio não é covardia, é estratégia. E ela começa no cotidiano. Antes de responder aquela mensagem atravessada, respire. Antes de discutir com alguém que não quer te entender, ouça seu próprio coração. Antes de dar conselhos que ninguém pediu, espere. Às vezes, a pessoa só precisava de ouvidos, não de soluções. E às vezes, Deus também está esperando que você fique em silêncio para poder falar com você. O silêncio também cura. Já percebeu como os momentos mais profundos da nossa vida foram silenciosos? Uma lágrima que escorreu no escuro, um abraço em silêncio, uma oração sem palavras. O sábio aprende a habitar esses momentos sem querer preenchê-los com ruído, porque o silêncio não é ausência, é presença. A presença da sabedoria que trabalha no invisível. E há um poder escondido aí. Quem fala demais se revela. E por inteiro. Quem ouve colhe informações, entende melhor os caminhos, enxerga os perigos e escolhe com mais clareza. Enquanto o tolo se precipita, o sábio se prepara. E quando fala, sua voz é como flecha certeira. Vai direto ao ponto, com firmeza, leveza e verdade. O silêncio foi sua forja, a palavra, sua flecha. Mas tem um detalhe que poucos percebem. O silêncio não é só sobre o que cala a boca, mas também sobre o que silencia a mente. Ansiedade, julgamentos, críticas internas. Tudo isso precisa ser treinado ao silêncio. E é nesse ambiente interno, quieto e disposto, que nasce algo raro, o discernimento. E é justamente sobre isso que o próximo passo da jornada nos ensina. Nem tudo que reluz é ouro, e nem toda conquista é sabedoria. Quantas pessoas você conhece que venceram na vida, mas perderam a paz? Ganhar o mundo e perder a alma não é vitória, é armadilha. Provérbios ensina que discernir é superior a simplesmente conquistar, porque a conquista sem direção vira fardo, não bênção. O discernimento é aquela bússola invisível que nos poupa de muitos tombos e nos posiciona para vitórias que realmente importam. É discernimento que nos mostra a diferença entre o agora e o eterno, entre o barulho e a verdade, entre o caminho fácil e o certo. Quem age sem discernir, reage com impulso. E impulso sem direção costuma destruir o que levou anos para construir. O sábio observa, analisa, questiona e só depois se move. Ele não vive em lentidão, vive com intenção. Cada escolha é pensada como quem constrói uma ponte para o futuro. Discernimento espiritual não é intuição comum. É ver com os olhos da alma o que a carne não enxerga. É sentir o peso de uma decisão antes mesmo de tomá-la. É saber por dentro quando algo parece certo demais para ser verdade. E isso vale para tudo. Relações, negócios, ministérios, amizades. Tem porta aberta que é armadilha. Tem proposta boa que te custa a essência. Tem caminho largo que te afasta de Deus. E o mais curioso é que o discernimento cresce em silêncio. Sim, ele nasce do primeiro princípio que já vimos. Escutar. Escutar a palavra, escutar o Espírito, escutar com atenção os sinais ao redor. Um exemplo prático?
Antes de aceitar uma nova oportunidade, pergunte a si mesmo: isso está alinhado com quem eu sou ou só massageia meu ego? Faça listas, ore, consulte pessoas maduras, reflita. O discernimento se fortalece na maturidade dos processos. O mundo te ensina a correr. A sabedoria te ensina a parar e ponderar. E isso pode parecer contraintuitivo, porque tudo ao nosso redor clama por velocidade. Mas a pressa é inimiga da visão. O sábio não se impressiona com o tamanho de uma oferta. Ele enxerga o custo invisível que ela carrega. E isso é o que diferencia o inteligente do sábio. O primeiro calcula lucros, o segundo calcula consequências. E como se desenvolve isso? Buscando conhecimento, sim, mas também praticando o ouvir atento ao espírito. O discernimento é fruto da comunhão, da leitura diária de provérbios, de orações sinceras que pedem clareza, não apenas resposta rápida. E quanto mais você exercita esse dom, mais afiado ele fica, como um músculo que cresce no uso. E quando você percebe, já não toma decisões com base em medo, mas em direção. Mas há uma chave final aqui. Discernir também é saber com quem andar. Porque há pessoas que aumentam nossa sensatez e outras que nos arrastam para escolhas tolas. E isso nos leva ao próximo princípio. A sabedoria está nas amizades que moldam a nossa mentalidade. Você já reparou como certos ambientes despertam o melhor da gente, enquanto outros sugam até o que temos de mais puro? Provérbios não trata amizades como algo neutro. Ao contrário, ele afirma que quem anda com os sábios se torna sábio. Isso porque mentalidade é contagiosa. Você se torna semelhante àqueles com quem mais convive. E aqui vai a pergunta estratégica: quem tem moldado a sua visão de mundo? Caminhar com pessoas sábias é como morar num jardim bem cuidado. Mesmo que você não saiba plantar, vai aprender só de observar. A sabedoria se transfere, não por imposição, mas por inspiração. Às vezes, um amigo que ora com você, que compartilha a palavra, que te corrige com amor, vale mais do que 1000 conselhos online. A presença de alguém que busca o mesmo céu que você muda tudo, inclusive o ritmo da sua caminhada. Mas não se engane, andar com sábios nem sempre é confortável. Eles não dizem o que você quer ouvir, dizem o que você precisa. Eles não alimentam suas desculpas, confrontam suas incoerências. E é justamente aí que sua mentalidade começa a ser ajustada. Porque sabedoria, antes de ser absorvida, precisa ser aceita, e a verdade dita com amor dói no início, mas liberta no fim. Mude seu círculo, e sua vida mudará junto. Isso pode significar limitar o acesso de pessoas negativas, sarcásticas, ou aquelas que vivem se vitimizando. Não se trata de excluir com arrogância, mas de proteger o seu ambiente de crescimento. Exemplo prático: se você deseja crescer espiritualmente, aproxime-se de quem ora com sinceridade, lê provérbios com frequência e vive de forma coerente. O simples fato de estar perto dessas pessoas eleva seus pensamentos. E não pense que isso vale só para amigos íntimos. Os livros que você lê, os vídeos que você consome, os mentores que você acompanha nas redes, todos eles fazem parte do seu círculo invisível. Escolha com critério. Evite conteúdo que emburrece sua alma. Alimente sua mente com o que edifica, desafia e expande. O que entra, forma, e o que forma, define. A mente é uma terra fértil, e os relacionamentos são sementes. Você pode plantar sabedoria ou superficialidade. A boa notícia: você escolhe. Se perceber que está cercado de ruídos, comece a ajustar as vozes que escuta. Busque pessoas que oram antes de agir, que aconselham com temor a Deus, que vivem com coerência. Elas não só te inspirarão, vão te transformar. E sabe o que você vai notar com o tempo?
que essa convivência com os sábios desperta uma força interior que você nem sabia que tinha. Uma força que domina seus impulsos e equilibra suas emoções. E é exatamente sobre isso que o próximo princípio revela. Imagine um guerreiro diante de um exército inteiro, pronto para atacar, mas com o coração em paz, sem pressa de reagir, esperando o momento certo. Esse é o retrato do verdadeiro forte, segundo Provérbios. Não é o que conquista cidades, mas o que domina a si mesmo. O autocontrole é o maior ato de poder que um ser humano pode desenvolver. É vencer batalhas internas que ninguém vê, mas que definem absolutamente tudo. A verdade é que controlar o outro é fácil para quem tem autoridade. Difícil é dominar os próprios impulsos quando ninguém está vendo. Raiva, ansiedade, gula, impulsividade nas palavras, compulsão por respostas rápidas. Tudo isso é terreno onde o autocontrole se manifesta ou desaparece. O sábio aprende a identificar seus gatilhos e a não agir no calor da emoção. Ele faz da prudência seu escudo invisível. Autocontrole não significa reprimir sentimentos, mas educar as reações. É dizer para si mesmo, eu posso, mas não devo agora. Eu quero, mas não preciso. Eu sinto, mas escolho reagir diferente. Esse nível de maturidade transforma a vida prática. No trânsito, numa discussão de casal, numa reunião de trabalho, numa conversa online, controlar a si mesmo é sempre mais impactante do que tentar vencer o outro. Exemplo real. Alguém te ofende nas redes sociais. Você tem todas as palavras, afiadas na ponta dos dedos, prontas para contra-atacar. Mas você respira, silencia, ora e escolhe não responder. Parece pouco? É muito. Isso é sabedoria em ação. É a prova de que você está mais interessado em preservar sua paz do que provar que está certo. E isso é liberdade. A liberdade de não ser refém da provocação alheia. Quem tem autocontrole tem também domínio sobre seus hábitos. E aqui está uma chave poderosa. Grandes sonhos morrem em pequenos desgovernos. Comer sem freio, gastar por impulso, dormir demais, falar demais, procrastinar constantemente. Tudo isso mina projetos que Deus te deu. O sábio entende que dominar essas pequenas áreas é pré-requisito para viver grandes propósitos. E tem mais. O autocontrole não vem de fábrica. Ele é desenvolvido com disciplina e consciência. Comece pequeno. Crie metas diárias para lidar melhor com suas reações. Diante de uma crítica, conte até 10. Antes de decidir algo importante, ore. Diminua o tempo de tela. Estabeleça limites financeiros. São atitudes simples, mas que ativam uma força gigantesca dentro de você. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a se dominar, você se torna inabalável. As circunstâncias mudam, mas você permanece firme. Os ventos sopram, mas você sabe quem é. E nesse lugar de domínio interior, você se torna alguém capaz de falar verdades que curam, mesmo que causem desconforto. E é justamente sobre isso que nos debruçaremos agora. Existe um tipo de verdade que rasga como faca, mas depois costura a alma com linhas de libertação. É dessa verdade que Provérbios fala. Não a verdade dura, dita sem sabedoria, que humilha e destrói, mas aquela verdade firme, temperada com amor, que confronta para restaurar. A sabedoria não foge do incômodo, ela entra nele com coragem, porque só quem ama de verdade tem coragem de dizer o que precisa ser dito, mesmo sabendo que pode doer. Palavras sinceras às vezes são desconfortáveis, mas são como cirurgia. O corte é necessário para retirar aquilo que adoece. Enquanto o lisonjeiro adoça o veneno com elogios vazios, o sábio oferece um remédio amargo que salva. É por isso que Provérbios alerta: fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas
Os beijos do inimigo são enganosos. Nem todo carinho é cura, e nem toda dor é maldição. Quem fala a verdade com amor se torna um canal de cura na vida do outro. Mas atenção, falar a verdade exige sabedoria no tempo, no tom e no coração. Não é sair apontando erros como se estivesse em posição superior. É lembrar que todos estamos em processo. Por isso, antes de corrigir alguém, pergunte-se: estou dizendo isso para elevar ou para me sentir melhor? Se for o segundo caso, silencie. Se for o primeiro, fale com mansidão. Na vida prática, isso se aplica aos relacionamentos, aos filhos, aos colegas de trabalho, aos irmãos na fé. Exemplo: um amigo se afastou de Deus e está se perdendo em decisões perigosas. Ignorar é fácil, criticar é comum. Mas o sábio chama para uma conversa franca, olha nos olhos e diz: eu me importo com você, por isso preciso te dizer algo difícil. Essa verdade pode afastar no começo, mas tem poder de restaurar no tempo certo. E não é só ao outro que devemos essa verdade, mas também a nós mesmos. Quantas vezes nos iludimos com narrativas internas, justificando comportamentos que nos sabotam? O sábio olha no espelho com sinceridade. Ele admite: aqui eu preciso mudar. Isso está errado. Essa escolha está me afastando de Deus. E essa auto-honestidade é libertadora, porque não há cura onde há negação. Falar a verdade também é um ato profético. É apontar um novo caminho quando todos estão andando para o abismo. É dizer não quando o mundo inteiro grita sim. E isso exige coragem, exige renúncia, exige maturidade espiritual. Mas no fim, a recompensa é imensa. Você se torna confiável. As pessoas sabem que podem contar com você não para agradar, mas para despertar. E quando a verdade passa a fazer parte do seu estilo de vida, você naturalmente se torna mais humilde. Afinal, ninguém é dono de toda a verdade. Mas o sábio sabe, quanto mais mergulha nela, mais percebe o quanto precisa crescer. E é justamente essa humildade que antecede a honra, o portal para o próximo passo dessa jornada. Poucas coisas são tão mal compreendidas quanto a humildade. Muitos a confundem com timidez, passividade ou autoanulação. Mas Provérbios ensina que a verdadeira humildade é coragem em estado puro. É o reconhecimento sincero de que não sabemos tudo, não dominamos tudo, não somos autossuficientes. E esse reconhecimento não diminui ninguém. Ele abre espaço para que a sabedoria nos alcance e nos eleve. O orgulhoso se fecha ao novo, pois já se considera completo. Já o humilde está sempre pronto para aprender, reaprender, mudar de rota e até recomeçar do zero. Ele não tem vergonha de perguntar, de ouvir, de admitir que errou. E é aí que está o segredo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E essa graça se manifesta em portas abertas, revelações inesperadas e crescimento consistente. A humildade também nos ensina a lidar com elogios e críticas. O sábio não se deslumbra com aplausos, nem se destrói com rejeições. Ele sabe quem é, mas entende que sempre pode ser mais e melhor. Quando alguém o elogia, ele agradece com gratidão, mas não se incha. Quando alguém o corrige, ele escuta com atenção, sem ressentimento. Porque quem tem identidade firme não precisa provar nada. Na prática, a humildade se mostra nos detalhes. Pedir perdão primeiro, mesmo estando certo. Ouvir com atenção aquele que tem menos experiência. Reconhecer que não conseguiu sozinho. Dar crédito a quem ajudou. Dividir conquistas. Em casa, no trabalho, na igreja, a presença de uma pessoa humilde transforma o ambiente. É leveza que inspira, é grandeza disfarçada de simplicidade. E o curioso é que a humildade não se impõe, ela se percebe. Você sente quando alguém vive com o coração inclinado à sabedoria. Não é o mais falante, nem o mais teatral,
mas é aquele cuja presença traz paz, cuja fala não grita, mas ensina. É aquela pessoa que, mesmo sendo gigante, se curva para ajudar. E quando ela fala, todos escutam. Porque a humildade tem uma autoridade que o orgulho jamais terá. Quer cultivar isso em você? Comece se lembrando, todos os dias, de onde você veio e de onde Deus te tirou. Olhe para trás com gratidão e para frente com dependência. Leia Provérbios com o coração aberto, como um aluno sedento por instrução. Peça conselhos, admita erros e, principalmente, nunca pense que já chegou. Quem se considera sábio demais já começou a cair. Quem se ajoelha é levantado por Deus. E é justamente por viver de joelhos, em reverência e dependência, que o sábio toma decisões que não se perdem com o tempo. Decisões que não são movidas pelo medo ou pela moda, mas por um temor profundo. O temor do Senhor. E é isso que vamos aprofundar agora. Existe uma diferença gritante entre fazer escolhas com base no que parece certo e fazer escolhas com base no que Deus realmente aprova. O temor do Senhor, segundo Provérbios, não é medo paralisante, mas reverência ativa. É viver com a consciência de que há um Deus que tudo vê, tudo pesa e tudo julga com justiça. E quem anda com essa consciência decide com sabedoria, não por conveniência. Temer ao Senhor é fazer da presença dele um filtro para as decisões. É antes de fechar um contrato perguntar: isso glorifica a Deus? Antes de iniciar um relacionamento, ponderar: essa pessoa me aproxima do meu propósito eterno ou me afasta dele? Esse tipo de temor gera decisões que resistem ao tempo, às críticas e às mudanças da vida, porque foram fundamentadas em algo maior do que a própria vontade. Na prática, o temor do Senhor aparece nas pequenas escolhas do dia a dia. Ser honesto mesmo quando ninguém está olhando. Recusar propostas que parecem vantajosas, mas violam. Em princípios, manter a palavra mesmo quando custa caro. É por isso que o sábio teme a Deus, porque sabe que a integridade do presente define os frutos do futuro. E não há atalho que compense a perda da paz. Decisões tomadas com temor ao Senhor têm uma qualidade especial. Elas geram estabilidade. O mundo muda, os cenários giram, mas aquela escolha permanece firme. Por quê? Porque ela nasceu em oração. Foi regada com prudência e aprovada pelo céu. Não é à toa que pessoas sábias são consultadas em tempos de crise. Elas tomam decisões que sobrevivem ao caos. Quer treinar isso em você? Comece antes de cada grande decisão com uma oração sincera. Senhor, eu não quero fazer o que parece bom aos meus olhos, mas o que é certo aos teus. Busque conselhos de quem teme a Deus, não apenas de quem entende de números. Leia Provérbios diariamente e anote os versículos que mais falam com sua realidade. Guarde-os no coração. Eles serão luz para os seus passos. E lembre-se, temer ao Senhor não te faz andar em medo, te faz andar em segurança e andar sabendo que mesmo quando tudo parece confuso, existe uma mão soberana guiando cada detalhe. E quando você decide assim, você vive com menos arrependimento, menos impulsividade e muito mais paz. A sabedoria do temor é silenciosa, mas firme, e quando você aprende a andar nesse compasso divino, sua relação com o tempo também muda. Você não apressa o processo, você aprende a esperar, porque descobre que a paciência, quando cultivada, se transforma em colheita. E é exatamente isso que vem agora. A paciência é como plantar uma semente em terra seca. Você não vê nada nos primeiros dias, às vezes nem nas primeiras semanas, mas algo poderoso está acontecendo no invisível. E Provérbios revela essa verdade com maestria. O sábio sabe esperar. Ele entende que apressar o tempo é como tentar colher antes de plantar.
A impaciência, por mais sedutora que pareça, é inimiga do crescimento duradouro. A maioria das frustrações nasce de expectativas apressadas. Queremos respostas em minutos, curas instantâneas, resultados sem processo. Mas Deus trabalha em ritmos diferentes. O tempo dele não atrasa, lapida. A paciência não é passividade, mas fé ativa. É fazer a sua parte com excelência e confiar que a colheita virá no tempo certo. E acredite, ela sempre vem. Na prática, isso pode ser visto em várias áreas da vida. Esperar a pessoa certa ao invés de correr para qualquer relacionamento. Construir um negócio sólido em vez de buscar fama rápida. Amadurecer espiritualmente com leitura, oração e comunhão, em vez de querer ser usado sem raiz. Cada escolha paciente constrói algo eterno. Cada renúncia impulsiva evita uma tragédia silenciosa. Um bom exercício é lembrar: tudo que vem rápido demais pode ir embora do mesmo jeito. A paciência é o que transforma um talento em uma missão. É ela que separa o imaturo do confiável. Exemplo: um jovem que sonha em pregar a palavra pode passar anos estudando, orando e servindo nos bastidores. E é nesse processo que Deus o molda para o que vem depois. Quem foge do processo perde o preparo. E não pense que esperar é fácil. A espera machuca, inquieta, testa os limites, mas também revela o quanto confiamos em Deus. O sábio não espera de braços cruzados. Ele se move dentro do tempo com fidelidade. Trabalha, ora, serve, aprende. Ele entende que o tempo é um campo de testes, não de castigo. E quanto mais ele espera com fé, mais firme se torna. Sabe o que é mais incrível? A paciência não muda só o resultado, muda quem você é. Ao longo do processo, você se torna alguém mais firme, mais profundo, mais semelhante a Cristo. E é por isso que a paciência é chamada de semente invisível. Ela trabalha nos bastidores, mas gera frutos eternos, frutos de sabedoria, caráter e confiança. E quando você aprende a viver nesse ritmo interno, uma nova consciência desperta, a de que o coração precisa ser protegido durante esse processo, porque ele é a fonte de tudo. E é exatamente isso que a próxima chave revela com clareza. Tudo começa no coração. Tudo começa. Absolutamente tudo. As decisões, os pensamentos, os desejos e até os erros, todos nascem primeiro dentro de nós. É por isso que Provérbios nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque o coração é como um cofre. Se você deixar qualquer coisa entrar, corre o risco de ser dominado por sentimentos que sabotam sua própria jornada. Guardar o coração é um trabalho diário e silencioso. Significa filtrar palavras que nos atingem, selecionar bem o que assistimos, com quem conversamos e até o que cultivamos em segredo. Uma semente de amargura, se não for arrancada, vira floresta de ressentimento. Um pensamento de inveja, se não for confrontado, vira comparação constante. O sábio vigia o que está sendo plantado ali dentro, mesmo quando ninguém mais percebe. Na prática, isso pode ser feito com atitudes simples, mas poderosas. Anotar versículos que trazem paz e declarar sobre si mesmo. Desligar-se de conversas que alimentam fofocas. Perdoar antes de dormir, mesmo sem receber um pedido de perdão. E, principalmente, orar com honestidade, pedindo que Deus revele o que precisa ser limpo no coração. É como fazer uma faxina interna regular e necessária. Pessoas que vivem com o coração contaminado tendem a tomar decisões precipitadas, criar julgamentos errados e viver em constante instabilidade emocional. Já reparou? Alguém que não tratou uma dor do passado vive revivendo a mesma história, como se o tempo não tivesse passado. O sábio quebra esse ciclo guardando o coração, não com frieza, mas com firmeza. E tem um ponto importante aqui. Guardar o coração
Não é fechá-lo, não é se tornar uma fortaleza impenetrável, sem emoções ou afeto. É saber quem merece entrar. É entender que nem toda conexão é saudável, nem toda palavra é digna de ser guardada, nem todo sentimento deve permanecer. É ter chave seletiva para o que realmente edifica e o que só pesa. Esse discernimento emocional faz com que a vida fique mais leve. Afinal, quem carrega o que não devia se cansa mais rápido. O sábio escolhe caminhar com o essencial: fé, esperança, perdão e propósito. E quando o coração está limpo, a mente pensa melhor, o corpo responde com mais energia e o espírito se conecta mais fácil com Deus. É uma engrenagem poderosa funcionando em harmonia. E é justamente quando o coração está leve e bem guardado que ele se torna também generoso. Sim, porque a generosidade nasce de um coração livre. E essa é a próxima chave poderosa que Provérbios nos entrega. Pode parecer contraditório, mas a maior proteção contra a escassez não é acumular, é repartir. Provérbios ensina isso com simplicidade e força. A alma generosa prosperará. A sabedoria de Deus desafia a lógica do mundo. Enquanto muitos vivem presos ao medo de faltar, o sábio entende que doar é abrir portas invisíveis. A generosidade não é perda, é investimento em um sistema que opera sob os princípios do céu. O coração generoso não dá por obrigação, mas por revelação. Ele sabe que tudo o que possui é empréstimo divino. Dinheiro, tempo, influência, conhecimento, tudo foi confiado para multiplicar na vida de outros. E ao fazer isso, ele ativa um ciclo de retorno que não pode ser explicado com fórmulas humanas. O generoso não empobrece, ele expande, ele planta em terrenos férteis, ele colhe em estações inesperadas. Na prática, ser generoso não é só fazer doações financeiras, é oferecer um ouvido atento, um conselho sincero, uma palavra de encorajamento, é ajudar alguém com suas habilidades, seja consertando algo, ensinando, acompanhando, é dizer conte comigo e realmente aparecer quando for preciso. Essas atitudes não têm preço, mas têm valor eterno. E Provérbios mostra que Deus recompensa esse tipo de coração. A generosidade também cura. Pessoas generosas não. Acumulam rancor com facilidade, porque quem vive para abençoar tem pouco tempo para reclamar. Já notou como pessoas generosas costumam ser mais alegres? Isso não é coincidência. Dar nos tira do centro, nos conecta com o outro e nos posiciona como instrumento nas mãos de Deus. E isso alimenta a alma de um jeito que nenhuma compra consegue fazer. E aqui vai uma chave estratégica. Quanto mais você compartilha, mais você se liberta da ilusão do controle. A generosidade é também um ato de fé. É dizer, Deus, eu confio que se eu semear, o Senhor vai suprir. E Ele supre. Às vezes não da forma como esperamos, mas sempre da forma que precisamos. O sábio não é refém do saldo bancário, mas do fluxo de bênção que passa por suas mãos. A generosidade também é herança. Filhos de pais generosos aprendem a viver de forma mais equilibrada e compassiva. Comunidades generosas florescem, mesmo em tempos de crise. Ministérios generosos impactam mais vidas do que aqueles que apenas acumulam poder. Há algo sobrenatural em repartir. É como se, ao fazer isso, você dissesse ao mundo espiritual: eu entendi o propósito da minha existência. E esse entendimento aprofunda ainda mais quando percebemos que o contrário de generosidade não é apenas egoísmo, é preguiça de sair de si mesmo. E por falar nisso, a próxima chave toca direto nesse ponto: o perigo silencioso da preguiça, que adormece sonhos antes mesmo de começarem a florescer. A maioria das pessoas não desiste dos seus sonhos. Elas apenas os deixam adormecer por tempo demais.
E Provérbios trata a preguiça não como uma fraqueza qualquer, mas como uma ameaça sutil e destrutiva. O preguiçoso não é necessariamente alguém que faz nada. É alguém que faz tudo menos o que deveria. Ele se ocupa com distrações, alimenta desculpas e posterga passos que deveriam ser dados hoje. A preguiça é esperta. Ela se disfarça de cansaço legítimo, de falta de tempo, de não é o momento certo ainda. Mas no fundo, ela é uma resistência espiritual contra o propósito. É aquela voz interna que sempre diz: você pode começar amanhã. O problema é que esse amanhã nunca chega. E os sonhos, mesmo os que foram dados por Deus, acabam soterrados debaixo da procrastinação. Na vida prática, combater a preguiça começa com ações simples e consistentes. Estabelecer rotinas, definir metas diárias pequenas e alcançáveis, evitar distrações recorrentes, usar alarmes como lembretes de propósito. Exemplo: se você quer escrever um livro, comece com 10 minutos por dia. Se quer orar mais, defina um horário fixo. Não espere motivação, haja com disciplina. A sabedoria não espera sentir vontade, ela decide. O sábio entende que o tempo não é apenas um recurso, é um teste. E a forma como usamos nosso tempo revela o quanto realmente valorizamos o chamado que recebemos. É por isso que Provérbios compara o preguiçoso a um portão que gira sem sair do lugar. Ele se movimenta, mas não progride. E isso é angustiante, viver ocupado, mas estagnado. Sonhar alto, mas sem plantar nada que leve até lá. E mais, a preguiça não afeta só os resultados, ela corrói a identidade. Quanto mais uma pessoa adia sua responsabilidade, mais ela começa a duvidar de si mesma. Ela perde autoconfiança, entusiasmo, esperança. Começa a se comparar, a reclamar, a se sabotar. O sábio, por outro lado, cultiva diligência como um hábito sagrado. Ele sabe que pequenas ações diárias constroem legados eternos. Quer vencer isso de forma prática? Faça um plano de ação semanal. Estabeleça horários fixos para trabalhar nos seus sonhos. Elimine distrações do ambiente, redes sociais, por exemplo, durante o horário de foco. E, principalmente, celebre cada avanço. Cada pequena conquista é um tijolo na construção de algo maior. O que começa com 5 minutos de disciplina se transforma, com o tempo, em uma vida inteira de propósito. E quando você assume esse ritmo disciplinado, suas palavras também ganham mais peso. Você começa a perceber que o que diz precisa estar alinhado com o que faz, porque a língua, esse pequeno órgão, tem poder de levantar ou destruir, de abençoar ou amaldiçoar. E é exatamente isso que vamos mergulhar agora. Já parou para pensar que uma única frase pode mudar completamente o rumo da sua história? Provérbios afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, o que você fala molda o que você vive. A língua é como o volante de um carro, pequena, mas responsável pela direção. Quem fala sem pensar dirige no escuro. Quem domina as palavras escolhe o caminho com sabedoria e propósito. O problema é que muitos subestimam o impacto da própria fala. Criticam a si mesmos o tempo todo, verbalizam derrota, espalham fofocas, reclamam de tudo. E isso vai construindo um ambiente tóxico, dentro e fora. Palavras são sementes, e o que você fala hoje floresce amanhã. O sábio aprende a filtrar cada palavra como quem filtra ouro. Ele não desperdiça o poder da fala com coisas pequenas. Falar com sabedoria é muito mais do que evitar palavrões ou críticas. É usar a boca como instrumento de cura. Um elogio na hora certa, uma palavra de ânimo, um conselho firme mas amoroso. Tudo isso tem o poder de restaurar alguém. Já viu alguém desmoronar depois de uma crítica impensada? Agora imagine o efeito reverso de uma palavra que levanta.
Isso é arma espiritual na forma de som. Na prática, comece se policiando com frases comuns: isso nunca vai dar certo, sou um desastre, ninguém presta. Pare agora. Substitua por declarações de fé: estou crescendo, vou aprender, Deus está comigo nisso. E com os outros, evite aquelas piadas passivo-agressivas, indiretas ácidas, comentários cruéis travestidos de sinceridade. Não é espiritualmente bonito, é destrutivo. A língua não só revela o que está no coração, como também influencia o que vai habitar nele. Quanto mais você fala com fé, mais a fé cresce em você. Quanto mais você reclama, mais enxerga motivos para reclamar. É um ciclo, e o sábio escolhe iniciar um ciclo de construção. Ele declara bênção mesmo diante da escassez. Ele profetiza paz mesmo quando tudo parece turbulento. E é importante lembrar, calar também é sabedoria. Às vezes, o silêncio vale mais do que 1000 argumentos. O sábio sabe quando falar e quando se retirar da conversa. Ele não precisa vencer discussões. Precisa preservar a paz. Isso é domínio. Isso é maturidade. E é justamente esse domínio da fala que começa a transformar o ambiente ao seu redor. Família, trabalho, amizades. E quem vive dessa forma percebe algo precioso. A integridade começa nas palavras, mas precisa alcançar os atos. Porque não adianta dizer a verdade com a boca, se o caráter não acompanha com os pés. E é por isso que o próximo princípio é um dos mais fundamentais de todos. Integridade é aquilo que você é quando ninguém está assistindo. É o acordo silencioso entre a sua consciência e a sua fé. Em Provérbios, o justo é descrito como aquele que anda em integridade, e esse andar não se limita ao que se faz no templo ou diante dos olhos alheios. Integridade é coerência entre discurso e prática, entre o que se prega e o que se vive. Ela não busca aplauso, busca consistência. Pense numa árvore frondosa, cheia de frutos. O que sustenta tudo aquilo não são os galhos visíveis, mas as raízes escondidas. Assim é a vida do sábio. Ele pode até parecer simples por fora, mas dentro carrega fundamentos sólidos. A integridade é o que mantém tudo de pé quando as tempestades vêm. E elas vêm, mas quem tem raiz profunda não se abala com facilidade. Na prática, ser íntegro é não trapacear mesmo quando ninguém descobriria. É devolver o troco errado. É cumprir um contrato mesmo sem fiscalização. É manter a palavra dada, mesmo que isso custe algo. Um exemplo claro: se você promete a alguém que estará presente, esteja. Se não puder, avise com antecedência. Isso parece pequeno, mas é aí que mora a grandeza da integridade, nos detalhes do cotidiano. A falta de integridade cobra um preço alto. Quem vive de fachada precisa sustentar máscaras, inventar desculpas, evitar confrontos com a verdade. Isso gera estresse, culpa e insegurança. O sábio, por outro lado, vive em liberdade. Ele não precisa esconder segredos, manipular cenários ou controlar narrativas. Ele apenas é. E isso é poderoso. É leve, é imensamente respeitável. Outro ponto fundamental: integridade também se manifesta em como tratamos os outros. Pessoas íntegras não bajulam os poderosos enquanto desprezam os pequenos. Elas tratam com respeito o garçom e o diretor. Elas não exploram, não enganam, não usam os outros como meio. Porque para o íntegro, cada pessoa tem valor diante de Deus e deve ser tratada como tal. E aqui está a chave final. A integridade não é sobre perfeição, mas sobre transparência. O sábio erra, mas não mente sobre isso. Ele se arrepende, se corrige, se expõe se for preciso, porque ele prefere ser vulnerável com verdade do que blindado com hipocrisia. E quanto mais se caminha nessa verdade, mais o caráter se fortalece.
E é justamente esse caráter que permite ao sábio exercer a correção com amor. Corrigir não é apenas apontar o erro do outro, é ajudar a reconstruir sem destruir. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Integridade é aquilo que você mantém quando ninguém está olhando. É o que sobra quando as luzes se apagam e as máscaras caem. Provérbios trata a integridade como um alicerce inegociável para o justo. É ela que mantém a casa de pé quando os ventos da vida batem forte. O sábio não negocia seus valores por conveniência. Ele entende que viver com coerência é mais valioso que conquistar com aparência. A integridade é o testemunho silencioso dos que preferem agradar a Deus do que aos homens. A vida do íntegro é como uma árvore com raízes profundas. Pode até parecer simples por fora, mas por dentro carrega estruturas sólidas. As raízes não aparecem, mas sustentam tudo. Da mesma forma, o caráter invisível define se a sua jornada resiste ao tempo. Quando tudo ao redor sacode, é o que está firme dentro que mantém o que está fora. O sábio não precisa ser visto para ser verdadeiro. Ele é inteiro, não por imagem, mas por essência. Na prática, integridade é agir corretamente mesmo quando a oportunidade para errar parece vantajosa. É não trapacear em pequenos detalhes, não inventar desculpas, não ajeitar a verdade. É devolver o troco, cumprir acordos, respeitar prazos. Exemplo claro: se você promete algo, cumpra. Se não puder, comunique com clareza. Isso parece simples, mas é onde a maioria falha. A fidelidade nas pequenas coisas revela a grandeza real de uma pessoa. A falta de integridade pode até parecer vantajosa no início, mas sempre cobra um preço alto. Quem mente precisa sustentar versões, manter aparências, viver com medo da exposição. Isso desgasta. Já o íntegro dorme em paz. Ele não precisa lembrar de desculpas, nem controlar narrativas. Ele apenas vive, leve, limpo, estável. Não por perfeição, mas por coerência. Isso atrai confiança, respeito e favor diante de Deus e dos homens. A integridade também se revela em como tratamos as pessoas que não têm nada a nos oferecer. O sábio não bajula os grandes enquanto despreza os pequenos. Ele trata o garçom com o mesmo respeito que trataria um rei. Não manipula, não humilha, não usa os outros como degraus. Ele vê cada pessoa como imagem de Deus. E é justamente por isso que sua postura é reta, ainda que ninguém esteja observando. Outro ponto: integridade não é sinônimo de perfeição. Pessoas íntegras também erram. Mas o que as diferencia é a disposição de admitir, pedir perdão e corrigir a rota. Elas não escondem os erros. Encaram com humildade e consertam com maturidade. Isso exige coragem, mas essa transparência constrói pontes sólidas, onde a confiança pode caminhar com segurança. O íntegro não vive para impressionar, vive para honrar. E é essa honra interior que permite ao sábio exercer um dos atos mais difíceis da vida: corrigir o outro sem destruir, mostrar o erro sem humilhar, confrontar sem ferir. E é exatamente sobre esse equilíbrio entre amor e verdade que vamos mergulhar agora. Corrigir alguém é talvez uma das tarefas mais delicadas da vida. Fazer isso com amor, então, exige sabedoria em dobro. Provérbios nos ensina que o justo se alegra com a repreensão que vem para edificar. Não estamos falando de apontar o erro com raiva, sarcasmo ou frieza, mas de estender a mão e dizer: eu te amo demais para deixar você continuar nesse caminho sem dizer nada. Isso é maturidade. Isso é responsabilidade espiritual. Ignorar o erro por conveniência pode parecer mais confortável no curto prazo, mas é tóxico no longo. Quando deixamos de corrigir alguém por medo de causar desconforto, abrimos espaço para que o erro se torne hábito.
O sábio entende que, às vezes, o silêncio destrói mais que a palavra dura, mas também compreende que a maneira como se fala é tão importante quanto o que se fala. Amor e verdade não são inimigos, são aliados. A sabedoria de Provérbios mostra que a correção não deve ser feita de cima para baixo, mas de dentro para dentro. É uma conversa entre corações, não um discurso entre egos. Antes de corrigir, o sábio examina seu próprio coração. Ele pergunta: estou dizendo isso para edificar ou para aliviar minha própria frustração? Se a resposta não for amor, é melhor esperar, porque até a verdade sem amor pode ferir de forma irreparável. Na vida real, corrigir com sabedoria pode ser simples e direto. Por exemplo, ao invés de dizer, você sempre faz tudo errado, o sábio diz, olha, percebi algo que pode te ajudar a melhorar. Veja a diferença. A primeira frase condena, a segunda orienta. O tom muda tudo. A intenção constrói ou destrói. E o sábio escolhe palavras que apontam um novo caminho, não que trancam a pessoa no erro. Corrigir com amor também envolve tempo certo. Nem toda verdade precisa ser dita no calor do momento. Às vezes, o melhor a fazer é orar primeiro, deixar a emoção assentar e então conversar. O tempo amadurece a abordagem. O sábio respeita esse tempo. Ele não se omite, mas também não atropela. Ele sabe que toda correção tem uma hora certa e que, se feita com sabedoria, pode transformar um destino. Além disso, o sábio sabe receber correção com humildade. Ele não reage com orgulho, mas com gratidão, porque entende que ser corrigido por alguém que o ama é um privilégio. É sinal de cuidado, e isso o torna ainda mais disposto a corrigir os outros com o mesmo espírito. É um ciclo de crescimento, um ambiente onde todos aprendem, todos ajustam, todos crescem juntos, em verdade e amor. E quando esse ambiente se torna parte do estilo de vida, a sabedoria se estabelece como cultura. Não é mais um esforço isolado, mas uma escolha diária. E é nessa escolha que o sábio compreende uma verdade poderosa. A sabedoria não é uma linha de chegada, mas uma estrada contínua, um estilo de vida. E é justamente esse o próximo e último princípio dessa jornada. Muitos tratam a sabedoria como se fosse um troféu a ser conquistado, um marco, um ponto de chegada. Mas Provérbios nos mostra que ela não se conquista de uma vez. Ela se escolhe todos os dias. A sabedoria é uma jornada. É uma forma de enxergar, de reagir, de decidir, de viver. É acordar pela manhã e perguntar, como posso agir com mais discernimento hoje? É um modo de caminhar, não apenas de chegar. Quem vê a sabedoria como estilo de vida, aprende a ouvi-la nas pequenas coisas. Em como responde um e-mail, em como trata o caixa do mercado, em como lida com a raiva ou com o elogio. O sábio não espera um grande momento para demonstrar sabedoria. Ele vive isso no simples, no comum, no cotidiano, porque é no ordinário que se revela o extraordinário de um caráter moldado pela verdade. Adotar a sabedoria como estilo de vida significa permanecer ensinável. O sábio não se considera pronto. Ele lê, ouve, observa, reflete, pergunta. Ele entende que sempre há algo a aprender. Com um ancião, com uma criança, com um erro. A humildade é a base desse estilo de vida. E por isso, mesmo quando cresce, ele não se exalta. Ele permanece dependente de Deus e sensível à correção. Sabedoria diária também é uma forma de proteção. Ela te impede de entrar em guerras desnecessárias, de tomar decisões precipitadas, de se aliar a pessoas erradas. É como uma cerca invisível que preserva sua mente, seu coração e seu propósito. Quem escolhe viver assim, vive menos no modo reação e mais no modo propósito, menos no calor da emoção e mais no fogo da convicção. Um exemplo claro disso está em como o sábio usa seu tempo.
Ele não desperdiça horas em discussões vazias, séries viciantes ou comparações. Nas redes, ele sabe que a sabedoria se fortalece com escolhas diárias. O que leio, com quem ando, onde invisto meu tempo e energia. Ele se torna seletivo, não por orgulho, mas por entendimento. E essa seletividade é o que o aproxima a cada dia do seu propósito. Viver com sabedoria diária é também um ato de fé, porque muitas vezes o caminho sábio parece mais lento, menos popular, mais difícil, mas o sábio confia no processo. Ele sabe que cada escolha certa, por menor que pareça, está construindo um legado. Ele não vive de aplausos, vive de direção. Ele não corre atrás de tudo. Ele persegue o que tem valor eterno. E isso dá um senso de paz que o mundo não pode roubar. E quando essa sabedoria se torna parte de quem você é, a vida muda. Você sente mais leveza, mais firmeza, mais profundidade. E por mais que ainda haja erros e falhas, você sabe que está num caminho certo, um caminho de crescimento contínuo. E esse caminho, bem, é apenas o começo do que Provérbios ainda tem para revelar. Agora me diga com sinceridade, quantas dessas premissas estavam adormecidas dentro de você e hoje finalmente despertaram? Quantas vezes você sentiu que estava no caminho certo, mas sem direção clara? A verdade é que muita gente está vivendo no piloto automático, sem perceber que decisões mal alinhadas com a sabedoria estão sabotando sonhos, relacionamentos e até a fé. O livro de Provérbios não veio para ser decorado, ele veio para ser vivido. E a pergunta que fica é, o que você vai fazer com tudo isso que acabou de aprender? Vai deixar as palavras passarem como vento ou vai transformar em prática o que o Espírito já te revelou como verdade? Porque sabedoria não é só saber, é aplicar, é decidir com propósito, é viver com direção divina. Olhe para a sua vida agora. Qual dessas 15 chaves você precisa começar a usar imediatamente? O silêncio, o discernimento, a paciência, a integridade? Escolha uma. Sim, só uma por enquanto. E comece por aí. Porque, como vimos, sabedoria não é uma linha de chegada, é uma escolha diária. E uma única escolha com sabedoria já pode mudar absolutamente tudo. Você quer viver com mais leveza? Tomar decisões mais certeiras? Se afastar do que destrói sua paz? Então chegou a hora de colocar Provérbios em prática como estilo de vida e não como um texto antigo. Deus deixou essas verdades registradas para os que têm coragem de se destacar da multidão e viver com propósito enquanto todos correm atrás do caos. E agora eu quero saber, qual dessas premissas mais mexeu com você? Qual delas te confrontou? De verdade? Qual delas você já vive? Qual ainda precisa desenvolver? Me conta aqui nos comentários. Sua experiência pode despertar outras pessoas também. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. E claro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e me acompanha nessa jornada de revelações, direção e sabedoria profunda. Porque viver com sabedoria não é só sobre melhorar de vida, é sobre mudar o seu destino. E esse futuro começa agora.